Olá, você, estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar como foi a visita técnica da Comissão de Meio Ambiente da ALEMA ao aterro sanitário Titara, em Rosário. No estúdio, uma entrevista com o engenheiro agrônomo Cutrim Júnior, professor e doutor do INFIMAN. Você vai ver também a agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias do estado. E a estreia do quadro Chama na Bota com Jaci Martins. E mais, você vai conhecer os benefícios da ecoterapia no tratamento de pessoas com deficiência. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. E a gente começa o Maranhão no Campo de hoje mostrando como foi a visita técnica da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa à Central de Gerenciamento Ambiental Titara, no município de Rosário. A ideia da visita foi conhecer as etapas de trabalho que fazem parte dos processos de tratamento de resíduos sólidos. Os deputados que integram a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa visitaram a Central de Gerenciamento Ambiental Titara, responsável pela gestão de resíduos sólidos dos municípios da região metropolitana de São Luís e de mais 11 cidades próximas à Grande Ilha. A empresa fica no município de Rosário, a 56 quilômetros da capital. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Júlio Mendonça, o objetivo foi conhecer a gestão de resíduos sólidos no Maranhão. Na maior parte dos municípios maranhenses, ainda não existe a destinação adequada do lixo. Nós aqui como deputados aqui da Comissão do Meio Ambiente vimos verificar, conhecer em loco, porque entendemos que o caminho é esse, né? O Maranhão tem necessariamente um grande desafio a ser superado e nós da Assembleia faremos sim o nosso papel de sugerir, cobrar e ao mesmo tempo apresentar alternativas que possamos tirar o Maranhão desses indicadores negativos e dar ao Maranhão o que ele merece, que é ser um estado com destino de ser um desenvolvimento sustentável, né, e inclusivo. Os parlamentares conheceram as principais instalações da empresa, entre elas o aterro sanitário, o sistema de captação de gás, gerador de energia e a estação de tratamentos de efluentes. Veio-se buscar uma experiência bem-sucedida, um case de sucesso e verificar onde que ele pode ser replicado, as situações em que essa boa iniciativa, esse bom exemplo possa ser replicado em outros municípios do Maranhão. Que a gente possa ampliar, aqui no caso o aterro da Titara, que atende a 16 municípios do Maranhão, e aqui buscando, dialogando, para que possamos avançar cada vez mais para que todo o estado do Maranhão possa ser atendido. Nós, como deputados da Comissão do Meio Ambiente, estamos aqui em loco, né, mostrando a importância, concretizando o que realmente, de fato, é feito o trabalho em loco e para expandir isso para todo o Maranhão. Hoje, a empresa Titara atua no tratamento de aproximadamente 1.300 toneladas de lixo por dia. De acordo com a direção, todas as áreas foram desenvolvidas para proteger o meio ambiente dos impactos ambientais possivelmente causados pela decomposição do lixo. Eu quero agradecer aqui a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Legislativa, na pessoa do deputado Júlio, aos demais deputados, e agradecer por esse momento de poder demonstrar o nosso trabalho, destinação adequadamente de resíduos sólidos e cada vez mais contribuir para o desenvolvimento do Maranhão. Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou vários pareceres a projetos de lei. Entre eles está o PL, que tem como iniciativa reconhecer os saberes e as atividades realizadas pelas quebradeiras de coco babaçu como patrimônio de natureza imaterial do Maranhão. Vamos dar uma olhada como foi? Durante reunião, os deputados que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Maranhão emitiram parecer de constitucionalidade e legalidade para vários projetos de lei. O deputado Carlos Lula, presidente da CCJ, conduziu os trabalhos e destacou a importância de um PL de sua autoria, que reconhece as quebradeiras de coco como patrimônio de natureza imaterial do Maranhão. A gente tem esse sentimento sobre o que se faz e o que se produz no estado do Maranhão. O projeto é voltado para reconhecer os saberes das quebradeiras de coco como patrimônio material do estado.
Isso é muito importante, eu acho que a gente avança hoje para a proteção da nossa cultura, do nosso patrimônio e desse saber que é tradicional. A gente não pode perder isso. A despeito da gente querer avançar, querer evoluir, querer ter desenvolvimento econômico e eventualmente a gente não dispor mais do mesmo modo de se fazer ou de se quebrar coco com a baçu como se fazia há muito tempo, isso tem de ser reconhecido como saber tradicional e ser valorizado pelo Estado, e esse é o objetivo do nosso projeto. Outro projeto de lei aprovado restitui o serviço público de loteria no Estado. De autoria do Poder Executivo, o projeto teve como relator o deputado Fernando Braide. A atualização da Lotema, que é a loteria aqui no Estado, para que o recurso seja melhor dividido, melhor usado para as pessoas do nosso Estado. A gente acredita que pode ser um meio de, sem onerar mais ainda o contribuinte, a gente apor recursos no patrimônio do Estado do Maranhão e, com isso, poder desenvolver políticas públicas para a sociedade. Já o deputado Davi Brandão destacou a aprovação do projeto de lei que institui a política estadual Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore. Muitos projetos importantes na CCJ, inclusive teve um da deputada Solange, instituindo Nasce uma Criança e Planta uma Árvore. A gente sabe que essa questão hoje nós estamos vivendo com essa tanto de queimada, com esse clima todo diferente que a gente estava acostumado antigamente, as coisas estão se modificando e essa preocupação que ela mostra com o meio ambiente sempre é fundamental para essa casa e, acima de tudo, para a população do Maranhão de forma geral. Então, muitos projetos tramitaram hoje nessa casa, projetos importantes para a sociedade, projetos que vão efetivamente contribuir com o povo. A gente se sente orgulhoso por fazer parte desses relatórios, por estar aqui junto com os deputados, aprovando e melhorando sempre a vida da população do Estado do Maranhão. Os projetos de lei seguem agora para a apreciação dos deputados no plenário da Casa. E hoje a gente recebe para o nosso bate-papo no estúdio o engenheiro agrônomo Cutrim Júnior, professor e doutor em zootecnia do INFMA. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Maranhão no Campo. Bom dia, Mário. É um prazer estar aqui com vocês hoje aqui no programa Maranhão no Campo. Satisfação imensa. E vamos falar sobre algo curioso, né? Torta de babaçu para caprinos e ovinos. Esse é o projeto, né, que a gente já vem desenvolvendo desde 2017. A gente tem esse projeto, ele é financiado a partir de um fundo global que trabalha com fundos para desenvolvimento de cadeias regionais, né, que é o GEF. Esse fundo global, ele acabou financiando essa cadeia do babaçu aqui no estado do Maranhão. E uma das demandas que surgiu, né, no momento, foi através das quebradeiras de coco do município de Lago do Junco. Lá tem uma associação de quebradeiras de coco e que processa o coco babaçu. E aí, nesse momento, eles vislumbraram a ideia de fazer o uso desse coproduto, que é a torta de babaçu, na dieta de caprinos e ovinos. Nesse momento, a gente foi convidado a participar, porque esse projeto não é algo só do IFMA Campus Maracanã, ele é um projeto também que tem a Embrapa Cocais como grande parceiro e grande mentor do processo, mas a execução toda é feita dentro do Instituto Federal do Maranhão. Na ocasião, a gente conversou com as quebradeiras de coco, conversou com o pessoal lá de Lago do Junco, trouxemos a torta de babaçu para dentro do IFMA Campus Maracanã e começamos a fazer os primeiros testes. Inicialmente, de 17 até 19, nós fizemos os testes com os caprinos, observamos um desempenho bastante significativo. Os animais que comeram mais torta de babaçu conseguiram ter um desempenho produtivo bem superior àqueles animais que não consumiram a torta. E também depois a gente testou a qualidade dessa carne. E o mais interessante de tudo foi isso, Mário. A qualidade que a carne ficou. Muitas pessoas me perguntavam, o que você colocou na carne? Eu disse, não, eu só tratei os animais como produto regional, não quis nem dizer a priori o que era. Aí depois eles disseram, olha, foi a carne mais saborosa que eu já comi. Então a gente ficou naquela dúvida, o que será que aconteceu com a carne para isso ter acontecido? Então a gente investigou, nós tivemos uma parceria nesse momento com a Universidade Federal em Petrolina, e depois tivemos também uma parceria com a Universidade Federal no Rio Grande do Sul, que fez análise da qualidade dos lipídios dessa carne. E aí a gente observou uma característica importante, é como se a carne tivesse ganhado em valores de ômegas. A gente sabe que os médicos vivem costumeiramente nos pedindo, né? Consuma mais ômegas 3, 6, 9, porque são gorduras boas para a nossa saúde. E essa carne caprina, do animal que consumiu a torta de babaçu, apresentou mais características importantes para a saúde humana do que aqueles animais que não consumiram torta de babaçu.
E aí a gente ficou naquela, será que isso também ocorre para ovinos? Porque são duas espécies, apesar de muitos criadores no São quase primos. E muitos criadores no Maranhão fazem a criação de ovinos e caprinos juntos, né? Só que o que a gente percebe? São espécies bem distintas. Então, será que a gente consegue também fazer isso para os ovinos? E aí foi que a gente observou também um desempenho bem significativo de ovinos comendo a torta de babaçu, né? E a mesma característica que aconteceu na carne dos caprinos também aconteceu na carne dos ovinos. Então, a gente percebe que é uma característica própria da torta de babaçu, né, que consegue passar para os animais não só todo um desempenho, favorecer um desempenho produtivo, mas também melhora a qualidade nutracêutica dessa carne e que vai beneficiar a saúde de quem vai consumir essa carne futuramente. Quando eu posso, eu frequento um restaurante que serve um cordeiro. Eu estou achando que esse cordeiro está vindo... Porque eu nunca vi um cordeiro tão saboroso, tão delicioso. É bem provável, né? A gente agora, nós estamos numa segunda fase desse processo, que é tentar gerar uma identidade visual da carne de caprinos e ovinos que consomem torta de babaçu. A gente ainda está buscando batizar o nome, e aí os telespectadores podem até nos sugerir ideias de como batizar a carne caprina ou ovina, né, de animais que consumiram a torta de babaçu. Esse é um projeto que está fazendo parte também a rede LPF, que é a Rede de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que contribui também nesse nosso trabalho, começou a contribuir agora recentemente. Então o IFMA Campus Maracanã, juntamente com a Embrapa Cocais, está querendo desenvolver agora uma marca, né, do animal que consome torta de babaçu e como é que a gente vai conseguir apresentar isso para o público, ver qual o nível de aceitação isso nos mercados de São Luís e quem sabe, né, até nos mercados de outros estados daqui da região Nordeste. E a propósito, tem chance de a gente ter alguma demonstração disso na Expoema agora? Talvez na Expoema não, que a gente está realizando um teste. A gente primeiro faz os testes a nível de universidade, são testes bastante controlados. A gente verifica quais são os melhores desempenhos dos animais em relação aos níveis de torta de babaçu que ele consome. E essa semana a gente começou os testes nas comunidades. Nós escolhemos uma comunidade em Chapadinha. Chapadinha é um ambiente, um município que tem bastante tradição na produção de ovinos e caprinos. Então nós fomos para Chapadinha, levamos as rações para lá e estamos testando com produtores hoje lá. Então, provavelmente daqui a mais ou menos uns 60 dias, que é mais ou menos a ideia do tempo de confinamento dos animais, porque esses animais eles foram testados, Mário, em condições de confinamento. Ou seja, animais que ficaram ali num ambiente só recebendo alimentação, água à vontade, minerais à vontade, e lógico, isso faz com que ele tenha um desempenho mais significativo num curto espaço de tempo. Os benefícios do babaçu são múltiplos, né? E você tocou em Lago do Junco, hoje é uma referência do Maranhão. Eu soube, por exemplo, que hoje nós temos, desde 1997, um projeto de lei que se tornou lei, que é o Babaçu Livre, onde as extrativistas elas têm hoje liberdade de poder coletar o babaçu, porque houve muita luta da década de 70 e 80, né, para que elas pudessem ter essa liberdade. O projeto ele tem esse viés sociocultural, né? A gente sabe da tradição que é o uso do babaçu pelas quebradeiras de coco, muitas trabalham com o processo de subsistência a partir do coco babaçu, mas aos poucos o babaçu vem ganhando uma importância muito grande, não só a nível de estado, mas a nível de Brasil. A lei do babaçu livre ela veio justamente para fazer com que as quebradeiras de coco elas pudessem ter acesso a esse coco. Em muitos casos, as fazendas proibiam elas de buscar, de catar esse coco, né? Mas hoje a gente já tem essa possibilidade através da lei. E a partir da catação do coco e da produção do óleo e do azeite, que é a produção tradicional do estado do Maranhão, o que fazer com produtos que são gerados a partir dessa extração? Um produto é justamente a torta de babaçu. Então, o que as quebradeiras vislumbraram? Como é que eu posso utilizar esse coproduto gerado na minha agroindústria, da qual eu posso agregar ainda mais valor ao meu processo da minha agroindústria? Aí é onde a instituição, o Instituto Federal, juntamente com a Embrapa Cocais, fazem parte
justamente de otimizar esse coproduto, a fim de garantir um valor econômico a mais para essas agroindústrias que trabalham com o beneficiamento do coco babaçu. Inclusive, Lago do Junco foi a primeira cidade a ter também uma lei municipal com relação ao babaçu livre, né? As quebradeiras de coco se organizaram, elegeram uma vereadora que propôs isso, né, e conseguiu se tornar em lei também, uma lei municipal, né? Então nós temos a lei estadual, isso, que essa de 97 é estadual, né? Então é para todo o Maranhão. Pois é, e mostra a importância que o poder público tem para fomentar políticas públicas voltadas para esse segmento da sociedade, segmentos da sociedade do campo, né? Comunidades tradicionais do campo, justamente para eles poderem ter acesso, né, a recursos naturais produzidos dentro do nosso estado, a fim de garantir o maior fomento, né, garantir a sua subsistência a nível do campo, a fim de evitar com que essas trabalhadoras rurais pudessem vir para a cidade com o processo do êxodo rural e aí viver em áreas marginalizadas. Ou seja, a ideia dessas políticas públicas é fomentar a atividade rural, né, garantindo a segurança alimentar dessas comunidades tradicionais no estado do Maranhão. Um outro projeto que você está empenhado é Forrageiros do Semiárido. Fale para a gente sobre esse projeto. Mário, esse é um projeto que a gente vem executando desde 2017. Esse é um projeto super interessante, porque ele envolve os 9 estados do Nordeste e norte de Minas. Ou seja, são ambientes que caracterizam o semiárido. Ah, mas o Maranhão não tem semiárido, né? Mas a gente tem ali uma faixa de transição em onde o ICNA, que é o Instituto da Confederação Nacional da Agricultura a nível de Brasil, juntamente com a Federação, vislumbrar esse projeto que tem como corpo técnico principal a Embrapa Caprinos e Ovinos, em Sobral, e nós fazemos parte da equipe técnica desse projeto aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão existe uma URT, que chama-se Unidade de Referência Tecnológica. Em 2017, esse projeto ele iniciou avaliando plantas forrageiras que poderiam fazer parte de um cardápio forrageiro. A gente sabe que o produtor rural muitas das vezes utiliza uma única planta forrageira dentro da sua pastagem e essa planta ela pode produzir muito em uma determinada época, mas pode ficar bastante deficitária em termos de oferta de forragem durante o período seco do ano, por exemplo. Então, qual é a ideia do projeto Forrageiras? É buscar estratégias alimentares ao longo de todo o ano, a fim de garantir a segurança alimentar dos nossos rebanhos a nível de Nordeste, e, logicamente, não muito distante a nível de Maranhão. Então, de 2017, esse projeto foi implantado no município de Fortuna, né? Também sob orientação técnica do Instituto Federal do Maranhão e Embrapa Cocais, a nível de Maranhão. E nós lá testamos plantas 6 gramíneas forrageiras, testamos 4 plantas cactáceas, palma forrageira de várias cultivares, e também testamos 6 variedades de plantas anuais, entre 2 variedades de milho, 2 variedades de sorgo e 2 variedades de milheto. E, por fim, nós testamos 2 componentes arbóreos. Uma leguminosa extremamente tradicional no cultivo, que é a gliricídia, e também testamos a moringa, né? Ou seja, a moringa como uma planta a ser utilizada na alimentação animal. E daí a gente conseguiu observar algumas plantas se destacando. Nesse momento, a gente parte para uma fase 2, que começou em 2020. Então, a fase 2 do projeto Forrageiras, ele sai de Fortuna, vai para Colinas, bem ali pertinho, né? Pertinho. Então, lá em Colinas, ele vem sendo desenvolvido agora só que com animais, que a fase 1 a gente fez sem animais, né? Só testando a capacidade produtiva dessas plantas. Já na fase 2, não. A URT daqui do Maranhão, ela ficou responsável por verificar a capacidade dessas plantas forrageiras sendo utilizadas para pecuária de corte. A gente sabe que a bovinocultura de corte é um dos carros-chefes da economia do nosso estado, né? Assim como a soja, assim como o milho, assim como a piscicultura, a bovinocultura também está ali despontando, né, como um dos grandes fomentadores da economia do nosso estado. Então, haja visto, a gente começou a testar com bovinos de corte e nós estamos agora na fase de sequeiro, como a gente chama. Nós estamos testando 2 plantas forrageiras, avaliando como elas se desempenham o seu papel produtivo, né, com bovinos de corte em uma propriedade lá no município de Colinas.
cheguei de lá, inclusive, esses 2 dias, observei um desempenho bastante significativo já dos animais. Já nos demonstra aí um potencial produtivo dessas 2 graminhas bem interessante. E aí nós vamos agora partir para o ano seguinte, depois de terminado esse período seco, nós vamos fazer esses testes também no período chuvoso. Porque a gente quer montar o quê? A gente quer montar um modelo de produção da pecuária de corte dentro do estado do Maranhão, a partir do uso de plantas que mais se adaptam ao nosso estado. Como é fascinante a pesquisa e a ciência, para você descobrir, melhorar, né, a genética, e você passa a ter um rebanho com uma genética mais, uma genética de qualidade mesmo. A genética atrelada a esse modelo é justamente o que a gente vislumbra, aumento de produtividade. Então, se você pega um animal que tem uma característica genética extremamente elevada comparada à média do seu rebanho e estabelece esse animal a um modelo de produção onde você tem oferta de forragem regular ao longo do ano, associado a um processo de suplementação em pastejo, então você consegue garantir um desempenho produtivo desses animais aí bem significativo. A ideia é tentar fomentar ainda mais a cadeia produtiva da pecuária de corte a partir desse modelo e, quem sabe, a gente não começar a exportar a partir do nosso porto. Nós somos uma referência em termos de canal de exportação, né? Nosso canal de exportação é um dos mais atrativos que temos no Brasil. Então, quem sabe o Maranhão, a partir do Porto do Itaqui, não vira uma referência agora para exportação de carne bovina, ou quer seja mesmo de bovino em pé, como já aconteceu em alguns momentos, mas a gente precisa fomentar a cadeia produtiva para que os produtores se sintam estimulados a buscar mercados internacionais e assim mandar toda essa produção maranhense e aí para os mercados que estão aí vislumbrando a carne maranhense, a carne brasileira e vislumbrando os animais também produzidos aqui do nosso estado. E olha que nós estamos muito perto de alcançar um título importante para o rebanho maranhense, né? Que é o livre da aftosa sem vacinação. Está muito próximo, eu acredito, né? Ou seja, um dos grandes gargalos da internacionalização de uma cadeia produtiva, no caso da pecuária de corte, é justamente a aftosa. No momento que a gente consegue tirar barreiras, né, que facilitem a nossa entrada em mercados internacionais que são mais exigentes, então a gente consegue fazer com que o produtor alcance esses mercados e, logicamente, ele consiga capitalizar a sua atividade produtiva, né? Então, a gente tem uma capacidade, e nós temos aí um futuro bastante promissor para a pecuária de corte. Mas esse futuro, ele não parte apenas do produtor produzir com a fórmula de produção que ele tem hoje. Então, a pesquisa científica, as instituições de pesquisa, eles visam justamente isso, buscar alternativas que maximizem a produção, né, gerando um maior volume de produto produzido naquele ambiente, buscar mercados, não só internos, mas mercados externos, e fazer com que essa cadeia consiga transitar de forma bastante significativa, aumentando assim, inclusive, a economia do nosso estado. Fantástico. E aí, o outro projeto, esse é um projeto que envolve a integração da lavoura, pecuária, também ambientes de ocorrência do Babaçu. Como é que se dá isso? Pois bem, a gente tem a Embrapa Cocais, como eu já citei, ela é um grande parceiro nosso, né? Então a gente, em conjunto com a Embrapa, a gente desenvolveu um projeto, começou a desenvolver um projeto aqui em Itapecuru, onde a gente está buscando entender a dinâmica da palmeira de Babaçu num ambiente de pastagem, né? O que antigamente o produtor maranhense fazia? Ele ia formar uma área de pasto, tradicionalmente ele vem, derruba essa palmeira e implanta uma pastagem. Qual é a nossa proposta? É mostrar para o produtor que a palmeira ela precisa ficar, até porque é uma lei. É lei. É lei. Não pode derrubar. Não pode derrubar. Então ela precisa ficar, ponto 1, porque é lei. Mas ela traz outros benefícios muito maiores, né? O produtor, além de estar cumprindo uma lei, ele vai estar gerando um benefício muito grande dentro do seu sistema de produção, porque ele vai garantir um bem-estar desses animais no ambiente pastoril. Então, qual é a nossa ideia? Verificar como essa simbiose entre planta forrageira e palmeira de babaçu acontece e como isso pode beneficiar
o desempenho dos animais a partir da melhoria do seu bem-estar, né? Imagina que você comendo fazendo uma refeição no sol quente. A tendência é que você o quê? Refugue aquela comida e não queira se alimentar. A mesma coisa acontece com o animal no ambiente pastoril. Ele vai buscar sombra sempre para poder aumentar o seu volume de alimento consumido. Se você propicia essa sombra a partir de um componente florestal que é tradicional do estado e que eu digo mais, ele é a referência em termos de ecossistema dentro do nosso estado. Quando você fala ecossistema no estado do Maranhão, a primeira coisa que você lembra é a nossa referência, que é a nossa palmeira de babaçu. Então é manter essa referência, né, histórica, mas essa referência histórica mantida também com um benefício produtivo, né? Então, além de gerar o bem-estar para os animais, eu ainda consigo fazer o quê? Garantir a subsistência daquelas quebradeiras de coco. Porque se o produtor ficasse fazendo aquele modelo tradicional, derrubar a palmeira e plantar área de pasto, a tendência é que essa quebradeira de coco não tivesse mais coco para poder catar e fazer a quebra da amêndoa e poder fazer a venda da amêndoa no mercado para a geração de óleo ou azeite. Então a ideia é o quê? Manter esse ecossistema de cocais, onde você beneficia o animal, beneficia o produtor e beneficia a quebradeira de coco, né? Mantendo assim a fisiografia tradicional do nosso Maranhão, que é o quê? A presença das matas de cocais, né, como algo marcante dentro do nosso estado. O que já tinha inspirado o nosso poeta bicentenário Gonçalves Dias. Pois né? E a terra tem palmeiras onde canta sabiá. Não podemos perder isso. As nossas palmeiras, elas são até fruto de poemas, né? Poemas. Então como é que a gente iria perder isso, né? É verdade. E todos nós, assim como as quebradeiras de coco são as guardiãs, nós também devemos ser os guardiãos, né, das palmeiras. E para finalizar, eu gostaria que você falasse desse trabalho apaixonante como pesquisador, professor. Como é que se dá? Porque é tão maravilhoso quando a gente consegue ver uma pesquisa nossa, uma descoberta, algo que você desvendou e ver isso sendo aplicado, ver os alunos reproduzindo o conhecimento. É fantástico. A pesquisa, como você falou, Mário, ela é extremamente fascinante, porque ela é instigante. A pesquisa científica, principalmente no meio agropecuário, é você enxergar o problema do homem do campo e tentar solucionar, entendeu? Então isso acaba nos motivando. Imagina só que quando a gente gera ciência para o homem do campo, a gente consegue melhorar a vida desse homem no campo, a gente consegue manter esse homem no campo, porque a gente produz ciência para com que otimize o seu trabalho a nível de campo, para com que ele consiga aumentar a sua produtividade, consiga aumentar a sua renda. E isso a gente vem fazendo ao longo desses anos à frente do Instituto Federal do Maranhão, trabalhando com os nossos alunos em iniciação científica, porque onde é o despertar da ciência. O despertar da ciência está justamente nos jovens, quando um professor, um pesquisador trabalha a iniciação científica com esses jovens, tanto do ensino médio, como é o caso do Instituto Federal do Maranhão, também como ensino superior, e vai trabalhando a ideia desses jovens de serem questionadores, entender o porquê que as coisas estão acontecendo, entender que trabalhar com pessoas é justamente tentar mudar a vida dessas pessoas a partir da pesquisa, né? Existem dados, por exemplo, da nossa grande empresa de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, que a cada R$1 investido na pesquisa, a pesquisa consegue trazer de volta R$4 para a sociedade, né? Então, olha como a pesquisa científica no meio rural ela é importante, né? Para que a gente consiga manter esse homem no campo, mas manter esse homem no campo de uma forma com que ele consiga sustentar sua família dignamente, né? Consiga gerar lazer, consiga colocar comida para sua família. E esse é o trabalho que a gente vem executando ao longo desse tempo, né? Buscando onde estão os gargalos da pecuária de corte, onde estão os gargalos da produção animal, onde estão os gargalos de todas as cadeias produtivas que nós, lá do Grupo de Ensino e Estudo em Pastagem, Alimentação e Sanidade Animal, que é o GEPASA, o grupo que eu coordeno juntamente com o professor Danilo Brito, que a gente vem, né, ao longo desses anos, buscando entender, né, as problemáticas do homem do campo e, a partir dessas problemáticas, buscar soluções a partir da pesquisa, ou seja, soluções viáveis, válidas. Não são ideias
de que surgiu de um vizinho, eu vi o meu vizinho fazer, eu vou fazer também, eu vi alguém falar, eu vou fazer também, mas não, é se pautar naquilo que é, digamos assim, que tem uma sustentação científica por trás daquela informação da qual ele está se baseando para empregar e para trabalhar dentro da sua atividade produtiva. Olha, eu tive a honra hoje de receber aqui o professor Coutrinho Júnior, agradecer demais esse bate-papo, recomendar a você que assista novamente essa entrevista, os alunos, todos aqueles que são apaixonados pela ciência, pela descoberta, e em breve, ele falou, não vai dar tempo nessa Expoema, mas em outra exposição, a gente vai querer acompanhar de perto, né, os frutos dessa pesquisa, dessa ciência, porque os efeitos já estão aí. Os testes estão comprovando que melhorou consideravelmente. Você tem uma carne hoje mais macia, como se tivesse adicionado o ômega 3. Né? Além de que, de fato, consumir caprinos de ovinos está na recomendação dos melhores nutricionistas. Né? Existem dados de pesquisa, né, que mostram que a carne caprina, por exemplo, ela pode ser comparada até à carne de frango em termos de qualidade alimentar. Quer dizer, uma das carnes mais saudáveis. Então, tanto que os médicos falam qual a primeira carne, quando a criança tem uma certa intolerância, né, a primeira carne a ser introduzida é a carne caprina. Caso essa intolerância ela persista, introduzir carne de coelho, carne de rã e outras carnes vermelhas dentro da alimentação. Mas a carne caprina é o carro-chefe que os médicos costumam... Deveríamos consumir mais. Né? Seria ideal. Se a gente aumentasse, a gente sempre fala dentro da produção, né, animal, a gente tem mais ou menos um consumo aí em termos de 500 a 600 gramas aqui no Maranhão de carne caprina e ovina. Não precisava nem ser muito, se a gente aumentasse isso para 1 quilo por pessoa ano, a gente já teria que dobrar a nossa produção. Isso geraria mercado. Se eu gero mercado, eu gero emprego e renda. Então, ou seja, é uma cadeia que ela tem um lastro muito grande para poder crescer. E a gente consegue crescer a cadeia a partir de pesquisas como essa. E tendo mercado, com certeza vai baratear o valor da carne, porque ainda é uma carne cara ainda. Porque o mercado, existe aquele mercado da carne nobre, trabalhado em grandes restaurantes, existe aquele mercado da carne trabalhada em feiras livres, que já são uma carne um pouco mais acessível para o consumidor. Então a ideia é tentar, de fato, baratear os custos de produção a partir dessas pesquisas, a fim de que essa carne chegue mais barata também no mercado consumidor e estimule o consumo, né? E de certa forma até desmistifique. Quem nunca disse assim, eu não vou comer carne caprina porque ela tem um cheiro desagradável, né? A gente vê muito isso ainda, infelizmente. Mas quando você... Depende do preparo também, né? Depende do preparo, depende da idade do animal que está sendo abatido, depende de uma série de fatores. Então, as carnes que a gente estava comercializando a partir das nossas pesquisas, as pessoas pensavam assim, não, mas isso aqui não é carne caprina. Eu digo, não, é carne caprina, não, mas e aquele cheiro desagradável? Eu digo, aquele cheiro desagradável você vai ter quando a carne ela é mal preparada e o animal é mal conduzido no processo de produção. Aí você vai ter esse processo. Agora, quando você tem todo um pré-requisito, né, onde você vai trabalhar com animais jovens, animais que vão ganhar peso em um curto espaço de tempo, você vai fazer uma técnica de abate adequada para essa espécie animal, e você vai fazer um preparo a nível de cozimento ideal para aquela peça de carne, muitas das vezes você até confunde qual carne você de fato está consumindo. Né? Verdade. Eu espero ainda provar uma carne, o caprino ouvindo, né? Eu gosto dos dois. A gente fica até aqui já na expectativa. Como a gente está num processo de produção dessa carne agora, inclusive começou essa semana os testes a nível de produtor, a gente pode retornar aqui, quem sabe fazer um banquete uma aqui. Degustação, hein? Uma degustação aqui dessa carne, né? Trazer e trazer até a marca. A gente ainda está tentando vislumbrar a marca, né? Do que seria esse animal, o caprino ovino, consumindo a torta de babaçu, uma vez que ele traz um sabor diferenciado.
Então a gente também está ainda na batalha de buscar que nome nós vamos dar a essa carne diferencial. Então a gente até aproveita o telespectador que quiser nos ajudar, nos indicar, olha, sugerir, acho que ficaria interessante esse nome ou aquele. Então a gente está aceitando sugestões, né, para poder a gente batizar essa carne e quem sabe em breve você não vai estar ali andando nas grandes redes de supermercado, pelo menos aqui da Ilha de São Luís, e encontrar aquela carne e lembrar. Ah, eu lembro de quando ela foi produzida. Olha, gente, então o desafio foi feito aqui no ar ao professor Coutrin Júnior, né? Em breve a gente vai poder degustar essa carne que foi preparada com torta de babaçu, né? Imagina, e ele está dizendo aqui, é uma carne macia, maravilhosa, e a gente vai poder provar ao vivo aqui no estúdio, viu? Se Deus quiser. Professor Coutrin Júnior, muito obrigado. A gente vai te esperar em outras edições aqui do Maranhão no Campo. Marco, eu que agradeço o convite aqui da equipe do Maranhão no Campo. O Instituto Federal do Maranhão está de portas abertas, se quiser nos visitar, né? Nós estamos lá também no grupo de ensino e estudos em pastagem, alimentação e sanidade animal, que é o GEPASA, né? Nós tomamos conta de uma área lá do Instituto Federal, que é justamente na produção de caprinos e ovinos, que é o que eles chamam de setor de ovino caprinocultura do nosso campus. E aí, sempre você vai estar convidado a estar lá conosco lá um dia, quem sabe, para conhecer um pouco do nosso dia a dia. E você vai ver a estreia do quadro Chama na Bota e mais os benefícios da ecoterapia no tratamento de pessoas com deficiência. Eu volto já. Estamos de volta com o Maranhão no Campo e agora vamos à nossa agenda com os calendários dos eventos das principais feiras agropecuárias que acontecem no estado. É com você, Jaci Martins. O nosso calendário de eventos agropecuários segue a todo vapor. E ainda está tendo Expoema, hein? A programação da Expoema segue firme nesse final de semana, encerrando neste domingo no Parque Independência. Então, ainda tem tempo de aproveitar hoje e amanhã. Também teremos a programação da Expovagem, de 27 de setembro a 1º de outubro. E também, lá em Imperatriz, a FEAGRO, de 4 a 7 de outubro. E para quem gosta de vaquejada, tá vindo aí a 3ª grande vaquejada do Parque J. Lucena, de 4 a 8 de outubro. E também a Expo Barra, lá em Barra do Corda, do dia 6 e 7 de outubro. E lá na Baixada vai acontecer em Bequimão, dos dias 8 a 12 de novembro, a Expo Capril. Essa foi a nossa agenda de eventos agropecuários. Para encerrar o Maranhão no Campo, a gente vai conhecer os benefícios da ecoterapia. Há mais de 20 anos, o Centro de Ecoterapia da Polícia Militar do Maranhão, na capital, presta atendimento gratuito a pessoas com algum tipo de deficiência, usando atividades lúdicas e terapêuticas com cavalos treinados. Na reportagem, você vai ver também que existe uma indicação tramitando na Assembleia Legislativa para a criação de um centro de ecoterapia em Imperatriz, segunda maior cidade do estado. Sofia tem 11 anos e faz ecoterapia há pouco mais de um ano no comando da Polícia Militar em São Luís. A prática é um método terapêutico multidisciplinar e interdisciplinar que busca o desenvolvimento de pessoas com deficiência física e mental. Apesar do curto tempo, andar a cavalo tem feito a diferença no cotidiano da Sofia e da sua família. Estou achando bastante que ela o esperar, entendeu? A tolerância, ela gosta do animal, que a princípio eu pensei que ela não fosse se adaptar, entendeu? Mas ela gosta bastante. Nas segundas, ela já sabe, vir para a ecoterapia, ela mesmo já pega a roupa. E é isso, ela faz a ecoterapia e a infroterapia. O Centro de Ecoterapia da Polícia Militar do Maranhão existe há 22 anos. É um local de reabilitação para crianças, jovens e adultos que buscam melhorias de saúde em contato com os animais. A estrela da ecoterapia é esse animal lindo aqui, o cavalo. É em cima dele que várias pessoas com deficiências físicas e mentais têm a oportunidade de fazer a terapia, que é a ecoterapia, e melhorar sua qualidade de vida. A fila é grande, são mais ou menos 200 pessoas por mês esperando, mas vale a pena. A atividade exige a participação do corpo inteiro e assim contribui para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento,
conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e equilíbrio. As sessões são conduzidas pelos próprios policiais militares especializados e conta com uma grande estrutura de apoio. E através do cavalo essas pessoas conseguem realmente melhorar significativamente a sua locomoção, a sua flexibilidade, o seu cognitivo. E os nossos policiais militares, eles são formados na área da saúde, também fazem curso de especialização, que a gente chama de curso básico de ecoterapia. Eles são ecoterapeutas por formação também. E através dessa tríade do policial militar, o cavalo e o praticante, a gente consegue promover a esses praticantes uma melhora significativa na saúde dele. Na Assembleia Legislativa, a atividade repercutiu no plenário. O deputado Eric Costa informou que fez a indicação de um centro de ecoterapia para a cidade de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. Eu, há alguns dias, apresentei uma indicação aqui nesta casa para o governo implantar na cidade de Imperatriz, na região tocantina, um centro de ecoterapia. Ecoterapia é aquele tratamento que é realizado através de animais, onde as pessoas que têm alguma deficiência, onde as pessoas com Down, elas têm acesso a esse tipo de tratamento que é cientificamente comprovado que tem um grande resultado. As pessoas, os pacientes que têm a oportunidade de um tratamento ecoterápico, o seu grau de recuperação, a ciência já comprovou que ele é avantajado em relação aos demais procedimentos. Eu apresentei essa indicação aqui nessa casa, o governador recebeu a indicação com muita simpatia e com também aprovação, com também uma aprovação devida. Nos autorizou a dar encaminhamento. A ideia é expandir para o interior do estado os benefícios dessa modalidade e tem mostrado resultados concretos na vida de quem mais precisa de saúde, acolhimento e inclusão. E o Maranhão no Campo está chegando ao fim. Lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã temos um encontro marcado aqui pela TV Assembleia, canal 9.2, também pelas nossas redes sociais. A reprise vai ao ar aos domingos, pontualmente às 8 horas. Eu sou Mário Porto e é uma honra estar com você no Maranhão no Campo. Que Deus te abençoe com as multiformes bênçãos. Um forte abraço para você e força sempre!